A paz do Senhor Jesus, mais uma manhã que o Senhor nos permitiu estar na sua presença, e eu espero que você continue a sua adoração a Deus nesse momento. Nós vamos iniciar o nosso culto, a nossa escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista em Duque de Caxias. Hoje o tema: como ser sal e luz em um mundo de injustiça. Mas antes eu quero deixar um aviso para você. Logo mais à noite teremos a ceia, e você então deve separar aí o pão, o suco, para que logo mais possamos estar em comunhão no culto da noite, celebrado pelo pastor Cláudio Capetini Mose. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos essa oportunidade de estar na tua presença nessa manhã. Fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Como ser sal e luz em um mundo de injustiça? A Bíblia não nos deixa outra concepção, outra interpretação que não seja: temos que enfrentar as injustiças desse mundo. O relato bíblico não coloca-nos em condição de alienação ou de escolha. Temos que enfrentar as injustiças desse mundo. O que está na Bíblia é tão claro que, ao contrário do que muitos às vezes pensam, não se trata de militância e nem se trata de omissão. Se trata em viver uma vida segundo o coração de Deus. Eu quero lhe convidar a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 6. Mateus 5, 6. Onde Jesus vai dar a sentença que ampara o que eu acabei de falar. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Vamos ler também o texto de Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Mateus 5, 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ser sal e ser luz, porque você tem fome e sede de justiça. Mas eu quero continuar citando alguns trechos da Bíblia que falam sobre ser alguém que não se conforma com a injustiça. E eu quero citar para você a oração que ficou conhecida como oração do Pai Nosso, porque algo que está escrito nessa oração tem relação direta com o seu entendimento em relação a este tema. A oração do Pai Nosso há um pedaço, há um trecho que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A tua concepção sobre justiça e injustiça, sobre estar ou não fazendo aquilo que Deus manda em relação a combater essa injustiça, tem muito a ver com o teu entendimento sobre o início desse reino. Se o reino de Deus já começou no seu coração, você viverá de forma a não se conformar com a injustiça neste mundo. Mas se você ainda aguarda um reino transcendente, talvez você realmente não se sinta incomodado com fome e sede de justiça. Tiago, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 27, o apóstolo Tiago vai dizer: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper
pelo o mundo. E poderia citar muitos outros textos da Bíblia, por exemplo, Amós capítulo 5, versículo 10. Na porta da cidade eles odeiam os que repreendem e abominam os que falam com justiça. Isaías 29, 21, Provérbios 9, 8, Jeremias 36, 23. A Bíblia tem vários textos que falam sobre a injustiça e o nosso dever de combater esta injustiça. Isaías 10, versículo 1 e 2, é tremendo. E eu quero ler com você antes de prosseguir a nossa reflexão. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos, e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando os órfãos. Você, meu querido, se entendeu que o reino de Deus já começou no seu coração, você não pode achar normal a igreja se omitir diante da injustiça social, porque precisamos ser sal e luz neste mundo de injustiça. É interessante que muitas das vezes essa temática passa longe do coração de muitos cristãos. Mateus 6,33 diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça que Deus está falando é a que Tiago acabou de expressar, de cuidar dos órfãos, das viúvas, daqueles que estão desamparados, sendo perseguidos. Não é a justiça do Batman, que com a sua própria lei tenta fazer a justiça. Também não é a justiça do Coringa, que tenta justificar as suas ações mediante a maldade que fizeram com ele. Mas a justiça de Deus, a justiça de um coração que já começou o reino de Deus. As duas ordens caminham juntas, meu querido. Preste atenção no que eu vou dizer. O reino de Deus tem muito a ver com o teu entendimento sobre quando ele começou. Quando o reino de Deus é compreendido como de fato ele é, tudo o que eu estou dizendo passa a fazer sentido na tua vida de cristão. Você deixa de ser apenas alguém que fala de Jesus, mas começa a viver de forma que as pessoas percebam que você é sal e luz. Alguém que onde está, o Espírito Santo é percebido. Alguém que onde está, mostra o caminho em direção ao Espírito Santo de Deus. Não só apenas com palavras, mas com ações. E não se conformando com a injustiça desse mundo. A igreja não pode ser omissa com a opressão, seja de quem quer que seja. Percebe? Temos que ser sal e luz neste mundo, agora, no mundo imanente, e não ficar esperando apenas vir o reino de Deus transcendente. O reino de Deus já começou agora. O mundo precisa ver a justiça de Deus agora, na igreja, em você. A instituição chamada igreja, ela realmente precisa ser separada do Estado. Mas você, cristão, não pode ser alheio ao que o Estado e a qualquer cidadão cometa de injustiça. Todo preconceito, todo racismo, toda homofobia, toda ideologia que segrega, toda crença que há uma classe de pessoas especiais diferentes das outras, a igreja precisa contestar e denunciar como seu dever de profeta. Não há imposição, nem discurso de ódio, nem cerceamento de liberdade que a igreja vai se omitir. A igreja precisa ser sal e luz neste tempo. É agora.
A palavra de Deus nos constrange, o Espírito Santo nos constrange a buscar justiça para o reino que já começou agora. Então, o que podemos pensar, irmãos, sobre como um cristão ser sal e luz em um mundo de injustiça? Porque esse mundo jaz no maligno, o Senhor assim disse. E nós também sabemos que esse mundo não vai ficar melhor. Mas não é por isso que você vai deixar de fazer o seu melhor para que essa injustiça cesse, ainda que você saiba que Satanás continuará operando até aquele grande dia em que o Senhor cessará isso. A igreja tem o dever de ser sal e luz, e não defender ponto de vista ideológico de nenhum homem, de nenhum pensador, não sendo porta-voz de governo da terra, mas sendo porta-voz do governo de Deus, que não tem nada a ver com homens, nem com mitos, nem com falsos profetas, tem a ver com o reino de Deus. Mateus 5,20 vai dizer: se a vossa justiça não exceder em muito, a dos escribas e fariseus, dos religiosos, jamais entrareis no reino dos céus. Crente que não se indigna com a injustiça não entrará no reino dos céus. Ai de vós, se fordes apenas religiosos. Os fariseus, meu querido, se dedicavam arduamente, se dedicavam a buscar a justiça, observando a lei. E a história prova que eles realmente conheciam muito a lei. Mas a lei sem amor, ela é desgraça. A palavra de Deus precisa ser entendida com amor, porque se não tem amor, não tem Deus. E é por isso que tem muitos cristãos que não se incomodam com aquilo que não lhes afeta. Vai prejudicar o outro, não a mim. Vai prejudicar a outra geração, não a minha. A minha mesa está farta. Eu tenho emprego. Não estou perdendo benefício algum. Então não tenho que me meter. Porque o mundo espiritual é o que eu enxergo. O meu foco é o transcendente. Não! O reino de Deus já começou no coração das pessoas que entregaram a vida a Ele nesta terra. E precisamos fazer o reino de Deus nessa terra. Venha o teu reino. Só quem entende isso consegue ser sal e luz neste mundo de injustiça. Você está entendendo? Eles acabaram encontrando uma versão distorcida da injustiça. Na verdade, acabaram criando um Deus que via as pessoas pelo mérito. E ainda hoje, há muitos cristãos que entendem que justiça é mérito. Que justiça é o esforço de cada um. Quando não compreendemos que fomos alcançados pela graça, somos iguais aos fariseus. E é por isso que Mateus 5,20 diz: ai de vós, se a sua justiça não exceder a dos religiosos. Talvez isso explique porque muitos hoje, demasiadamente, estão levantando bandeiras de uma pseudo-moral cristã, onde não se vê amor, só se vê ódio, segregação. A justiça de Deus, meu querido, não está desassociada de um Deus que é amor. Ele é santo, Ele é justo, mas Ele é amor. E é por isso que a igreja não pode fazer festa diante de mais de 130 mil vidas perdidas por um vírus. A igreja não pode estar em paz vendo as pessoas sofrendo ao seu redor. Há uma canção de Eli Soares e Fernando César chamada Aonde Está Deus? Preste atenção na letra. Coração de pedra. Há muitos crentes assim, alma cheia de orgulho,
caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Sem amor eu não consigo entender o que é ser sal e luz. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Então, quando a letra diz algo que você precisa prestar atenção, está lá fora, e a alma chora. Aonde está Deus? Deus não habita numa igreja que não tem sensibilidade com a injustiça, querendo combatê-la. Como ser sal e luz em um mundo de injustiça? Se eu não consigo estender a mão ao meu irmão, aonde está Deus? Se eu não consigo fazer bem sem olhar a quem, aonde está Deus? Se eu não consigo nem me perdoar a quem me ofendeu, aonde está Deus? Que dirá eu pensar em fazer justiça, em ser sal e luz nesse mundo de injustiça? Mateus 5, 6 e 7, meu querido, Jesus vai ensinando a gente qual é o comportamento do cristão no mundo de injustiça. Ele vai citando as bem-aventuranças, e no final ele vai dizendo, no capítulo 5, ao ponto de chegar a ser sal e luz, mas antes ele vai ilustrando e falando, ser manso, pacificador. E quando ele chega no versículo 6, ele destaca, ter fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça é muito mais do que entregar uma quentinha ao morador de rua, ou de dar uma oferta no final de ano, para socorrer algum orfanato. Ter fome e sede de justiça é um estilo de vida. O que é fome, meu querido? É a necessidade urgente de comer, de saciar a fome. Isso é todo dia. Quem tem fome e sede de justiça sabe que a sua justiça não pode ser algo eventual, mas é todo o dia. O crente acorda faminto, sedento, para fazer a justiça de Deus. Mas não a nossa justiça, não a justiça do Batman, não a justiça do Coringa, mas a justiça de Deus, que é amar como Ele amou, é ter empatia, é sentir a dor do irmão, é quando ouvir notícias de desgraça na nação, não defender ninguém, mas se incomodar, porque o mundo jaz no maligno, e alguém precisa ver em nós o sal e a luz do mundo. Há uma passagem maravilhosa na Bíblia registrada por João capítulo 2, versículo 14 ao 17, Jesus abominando o uso da igreja para desviar a sua missão, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e campeadores assentados, e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois, as ovelhas, todos os materiais que lá estavam, espalhou o dinheiro e derribou as mesas, porque o Senhor não se interessa com isso. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram do que está escrito, o zelo da sua casa o devorou. Será que nesse tempo a igreja tem sido conhecida como aquela que abomina o comércio da fé? Será que nesse tempo temos sido como Jesus e derrubando as bancas do comércio da fé? Ou ao contrário, temos dado visibilidade e aplauso ao show da fé, do comércio de toalhas e azeites e sabonetes ungidos em Israel, batendo palma para quem faz um homem ser mais importante que o próprio Deus? Será que a igreja desse tempo é conhecida como uma igreja de profetas, que não tem medo de retaliação, nem dos próprios irmãos,
mas tem compromisso apenas de falar a palavra, porque quer ser sal e luz, quer ser diferença no mundo, para que aqueles que estão sendo oprimidos olhem para a igreja e vejam esperança, que diante das adversidades da vida, sintam esperança, percebam que o Espírito Santo dá paz que excede todo entendimento, mas não se conforma com a injustiça. Se somos pequenos cristos, se realmente somos aqueles que querem ser pequenos cristos, precisamos ser sal e luz. Sal que dá sabor adequado, luz que ilumina o caminho mostrando Jesus, e não iluminando a si próprio, dando glória a si próprio. Bem-aventurados os que têm sede, os que têm fome de justiça. Jesus completa dizendo: porque eles serão fartos. Resta na verdade saber, meu querido, se estamos compreendendo que fartura Jesus está falando. Talvez muitos não alcancem, porque a sua justiça é compreendida como um sistema de recompensas nessa terra. São crentes como os fariseus, que se achavam merecedores de algo. Há dois conceitos nesse texto, há dois ensinamentos no que eu estou falando nesta manhã, que você precisa entender e definir na sua vida, para você fazer o entendimento correto. O primeiro é que o reino de Deus não vai começar, ele já começou no coração daqueles que têm o Espírito Santo de Deus. E o segundo conceito que você precisa entender é que você foi salvo pela graça, um favor imerecido, portanto não há mérito algum em você de estar ajudando o teu irmão, é teu dever. Não há escolha na palavra de ficarmos alheios ao que está acontecendo na nossa sociedade. Não há posicionamento na Bíblia diferente do que ser sal e luz. E se a igreja de Jesus não consegue ser sal e não consegue ser luz, ela não serve para nada, e como a própria palavra diz, ser jogada fora. Desejamos a aprovação de Deus? Talvez muitos estejam ouvindo os aplausos dos homens, e esses aplausos têm sido tão altos, que não têm entendido a advertência de Deus nesse tempo, para sermos sal e luz. E na verdade, muitas das vezes a igreja, os cristãos estão se tornando parte da injustiça, corroborando com discursos de injustiça e com ações de injustiça. Há igrejas que realizam grandes entregas de donativos, investem em grandes arrecadações de alimentos. Não é disso que estou falando, porque até os ímpios fazem caridade. Nós estamos falando sobre alguém que não se conforma com a injustiça deste mundo. Mas pastor, o senhor está repetindo? Sim, porque a palavra de Deus não nos dá opção. Não adianta levantarmos as mãos, cantarmos lindos louvores, derramarmos em lágrimas, sairmos juntos para entregar alimentos, se no dia a dia nos sentimos em paz diante da opressão que acontece. Jesus nos chama à justiça social, e não para a igreja ser controladora da sociedade, não para a igreja agora se tornar a opressora da sociedade, dizendo para ela o que ela tem que fazer,
A igreja tem que ser a luz, mas uma luz que é convite. As pessoas têm que vir para a igreja, porque olharam para mim e para você, e viram um Deus que é amor, que é santo, mas que é justo. De todos os erros cometidos, talvez exatamente a não compreensão de que cristão não tem a opção de não enfrentar a injustiça nesse mundo. De todas as falhas humanas, talvez esta seja uma das colocadas como não prioritárias para muitos cristãos. Mas Jesus não nos dá a opção. Se queremos ser igual a Ele, precisamos nos incomodar como Ele se incomodou. Temos que ter fome e sede de justiça. Durante toda a Bíblia, nós encontramos a preocupação de Deus com as questões da justiça social, por exemplo, a lei de Moisés, as profecias, os profetas, como falaram da justiça social, Provérbios, a própria instituição dos diáconos no Novo Testamento, as cartas dos apóstolos e os próprios discursos de Jesus. Nenhum deles ignora a necessidade minha e tua como cristão de interferir na injustiça deste mundo. O que o pastor está falando aqui não é militância, querido, é palavra. Há muitas pessoas que entendem santidade, quando Pedro fala, sem santidade ninguém verá a Deus. As pessoas entendem que está falando de mãos palmas, joelhos no chão e mãos levantadas num templo. A santidade é muito mais que isso. É santidade no sentido de alguém que decidiu viver exatamente o que Cristo quer. E Cristo quer que os cristãos sejam justos, e não aplaudam, e não se omitam diante da injustiça. Quando você escolhe o silêncio, por exemplo, muitas das vezes, você está agindo em favor daquele que oprime. Segunda Timóteo 3, do 1 ao 5. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Paulo escreve algo para Timóteo, alertando para que ele não se desanimasse, para que ele não ficasse triste, porque muitos entrariam num estágio, como ele diz aqui, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. E muitas das vezes lemos esse texto e imaginamos as pessoas fora da igreja. E eu quero te dizer que esse texto está falando para muita gente que está perdida na casa do Pai, que são soberbos, são avarentos, presunçosos, blasfemos, ingratos. E é evidente que quem é assim não consegue entender a necessidade de fazer justiça, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis. Há muitos cristãos cruéis. Se Jesus mandasse atirar a pedra, eles atirariam 2, 3. Como falarão de justiça? Como serão sal e luz? Sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Escute,
Ouça, tendo aparência de piedade. Paulo está falando, Timóteo, presta atenção, Timóteo, eles parecerão serem crentes, parecerão ser cristãos zelosos, eles se aparentam ser pessoas de bem, de moral cristã, são pessoas de uma moral, da família cristã. Cuidado, Timóteo, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, afasta-te destes. A realidade do mundo é essa, injustiça. Não há nada que a igreja possa esperar de vir do mundo, a não ser a injustiça. Mas a igreja não pode fazer parte disso. A igreja precisa ser um agente de transformação desta realidade, ainda que apenas uma vida seja alcançada, mas a igreja precisa trabalhar contra a injustiça. Você, se diz cristão, precisa se incomodar toda manhã com a injustiça social. Por exemplo, você não pode ficar feliz tendo a sua mesa farta e sabendo que na sua rua há pessoas sendo oprimidas, impedidas de colocar o seu alimento na sua mesa. Temos que ser justos independente desse mundo injusto. Mas que justiça! Alguém pode estar ouvindo isso e dizendo, eu sou justo, eu sou alguém que estou do lado da justiça, porque alguém me disse que o Batman, que às vezes tem outros nomes, e o bom do Batman é que ele é ficção, mas existem Batmans na vida real, se achando Batmans, fazendo a justiça que eles entendem ser justiça, e oprimindo os homens e as mulheres. A justiça que Deus quer de nós é a justiça exemplificada em Jesus. Leia comigo Lucas, capítulo 10, do verso 26 ao 37. Eu espero de coração que você ainda esteja aí assistindo o culto, participando do culto, porque toda a palavra ela precisa ser entendida ao olhar de Jesus. E se eu quero entender que justiça é essa, como ser sal e como ser luz, eu preciso ser exatamente como Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 26 ao 37, Jesus diz, o que está escrito na lei? Como você lê? Como você lê a lei? E eles respondendo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esta parte muitos fazem, ou pensam que fazem. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Mas o texto continua, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Talvez esse final seja a parte que muitos não queriam que Jesus falasse, e que Lucas deixasse registrado. Respondeu então, faze isso e viverás. E aí o jovem, aquele homem que estava ali conversando com Jesus, tentando justificar-se, tentando mostrar o seu mérito, tentando mostrar que ele merecia aplausos, tentando mostrar que ele era alguém diferente, ele diz para Jesus, e quem é meu próximo? Ao que Jesus vai contar uma das histórias mais lindas e mais exemplificadoras do que é justiça para Deus, do que é ser sal e luz no mundo de injustiça.
descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de ladrões e salteadores, os quais os despojaram, roubaram ele, e espancando-o, retiraram-se, deixando-o meio morto. Roubaram e o agrediram. O homem estava a caminho de uma cidade a outra, e foi roubado e agredido fisicamente. E ocasionalmente também descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, certo religioso, certo pastor. E vendo aquela cena de injustiça social, passou de longe, se omitiu, fez que não viu. Tinha outras prioridades. Ele tinha que pregar a palavra. O reino de Deus transcendente precisa ser anunciado. Mas Jesus continua. E de igual modo também passava um levita, um homem que servia na casa de Deus. Chegando àquele lugar e vendo, passou também de largo. Tinha outras prioridades. Fez que quem não viu. Problema ele não quer, ele quer bênção. Há muito crente na casa de Deus que só quer a parte de Deus até a página 2. Quando chega na página 3 ele não quer mais. Ele quer pular para o final. Ele só quer a bênção. Ele não quer cuidar dos órfãos, das viúvas. Ele não quer ter que denunciar o pecado. Ele não quer denunciar a injustiça, porque isso desagrada os homens. Ele não quer ser profeta. Ele não quer ser boca de Deus, porque muitas das vezes Deus manda falar aquilo que um homem não quer ouvir, aquilo que incomoda. Que dirá socorrer alguém que estava destruído no caminho, viciado, espancado pela vida, fedendo. Alguém que deixou um lastro de crimes e agora está abandonado pela sociedade. Não pertence ao grupo da moral cristã. Não pertence ao grupo dos escolhidos. Não tem mérito. O levita e o sacerdote passaram de longe. Jesus está ensinando o que é justiça, querido, preste atenção. E ele diz: mas um samaritano, alguém que era diferente do padrão religioso, do padrão do correto, do padrão do que é certo, do padrão da família certa, alguém que era odiado, passa um samaritano, alguém que talvez nunca entrou numa igreja, alguém talvez que nunca cantou um louvor, que ia de viagem. Ele tinha um compromisso, ele não estava passando por acaso, ele tinha um compromisso. Chegou ao pé daquele homem e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Jesus está dando um tapa na cara dos fariseus religiosos. Ele está dizendo: a minha justiça, o que eu interesso é você viver aquilo que você fala. O samaritano moveu-se de íntima compaixão. Ele foi exatamente o que Cristo quer. E aproximou-lhe, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. E pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo demais que gastares eu te pagarei quando voltar. Ele não só fez uma cena para que as pessoas vissem: oh, que lindo, caridoso, que homem bom. Não, ele além de tudo continuou a cuidar daquele homem que estava largado na estrada, que ele não conhecia. E o
samaritano não era o padrão religioso. Ele não estava enquadrado no grupo daqueles que são os defensores da moral cristã. Você está entendendo o que Jesus ensinou aqui? Jesus pergunta: qual, pois, desses três, sacerdote, levita e samaritano, te parece, meu querido, que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos bandidos? E ao que a pessoa responde: o que usou de misericórdia para com ele, o que foi sal e luz. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma forma. Entende? Você consegue entender isso? Parece que já não é mais possível para aquele que recebeu o Espírito Santo no coração, ao ouvir notícias de injustiça, ver a igreja se manifestando, defendendo, ficar calado. Parece que aquele que já tem o Espírito Santo no coração, a ver alguém precisando de ajuda, conseguir dormir em paz, sem ajudar. Parece que aquele que já tem o Espírito Santo no coração, consegue compreender a importância da igreja ser sal e luz no mundo de injustiça. Jesus deseja uma igreja que seja vista pelo mundo como sal e como luz. Jesus deseja uma igreja repleta de homens e mulheres, em que a fome e a sede de justiça seja diária, e não esporádica, e não no final do ano, e não na época do Natal, e não na hora de comoções nacionais, mas todo o dia. Fome, sede, algo necessário ser saciado. Saciado de quê? Da justiça de Deus. A justiça de alguém que deseja ser exatamente o que Cristo quer, que sejamos sal e luz. Eu espero que nesta manhã você esteja entendendo que não é uma opção, é parte da missão. A missão é maior do que apenas falar de Jesus. É preciso ser visto e observado, entendido como alguém que ama como Ele amou. Mas alguém que também tem fome e sede de justiça. Eu quero caminhar para o final, dizendo a você que a Bíblia, ela é uma história de amor, de um Deus que nos ensina que a religião que a Ele interessa é quando o outro olha para a gente e vê realmente Jesus, que estende a mão, que abençoa, que é a referência do que de fato é justiça. Coração quebrantado e contrito, cheio do Espírito Santo, onde a única vontade é a vontade dEle, onde há perdão, onde há amor, onde está Deus, onde se faz o bem, sem olhar a quem, onde se perdoa, mesmo sem que alguém peça perdão, onde estender a mão é Cristo em nós o tempo todo, onde a injustiça não é aplaudida, ao contrário, é denunciada e combatida. Creio que já podemos dar a resposta à pergunta inicial:
Como ser sal e luz neste mundo de injustiça. Romanos capítulo 12, versículo 2. Leia comigo, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis, não se amoldeis, não achem graça, não aplaudam, não façam coro, não somem as fileiras da injustiça deste mundo, ainda que ela se apresente como Batman. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como ser sal e luz em um mundo de injustiça? Vivendo de forma que o mundo olhe para a gente e veja tão somente Cristo Jesus. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. À noite, ceia, momento de comunhão. Já separe o seu suco, o seu pão, e participe conosco da ceia logo mais à noite. Agora, em seguida, daqui a alguns minutos, nós vamos ter a Live Kids. É a hora de você juntar a criançada para ouvir a palavra de Deus de uma forma apropriada, na linguagem delas. Fique com Deus, tenha um ótimo dia na presença do Senhor Jesus. A paz.